Ô amor, Oi. eu queria te perguntar uma coisa. Pergunte. A vizinha ali tava perguntando se tu divide eu com ela. Divido. Tu divide? Divido, gente. Tranquilo. Tu entendeu direitinho, né? É dividir, Entendi. dividir eu pra vocês duas. Divido. Você tá de acordo? Eita, tu divide? Divido. Eita, como tu tá boazinha. Eita, Eu divido. tu tá boazinha que sobe, sim. Tô. Tá, Você tá de acordo? eu tô. Tu tá de acordo? Tô de acordo. Eita, como tu tá boazinha mesmo. Então tá certo, pode, né? Pode, tem que ser agora, é. Era, né? Agora? Era. É porque eu tô varrendo aqui na frente. Não, mas tinha que ser agora. Ah, então eu vou pegar o serrote ali, vice. O serrote? Sim, tu não quer que eu divida tu com ela? Não, Peste, não é assim não. E é como? Tu quer que eu divida com Não, Peste, não é assim não. Dividir assim não. Oxi, não. pegar ali. Não, quero não. Oxi.